Nós vamos falar de uma história da Bíblia, que ela é muito conhecida, tenho quase certeza que todos vocês conhecem, já leram, já ouviram explicação sobre ela, mas eu queria trazê-la com um olhar um pouco mais profundo, que é a história do filho pródigo. E eu queria mostrar para vocês quais foram os degraus que esse filho percorreu até ele chegar à ruína e quais foram os degraus que ele precisou subir para voltar ao convívio do Pai. E que nós possamos entender cada uma dessas questões, o que Deus quer falar nos nossos corações, porque cada um de nós está num momento com Deus, está num momento da vida. Eu não sei exatamente pelo que você está passando, mas eu tenho certeza que em algum momento aqui você vai se identificar e que o Espírito Santo possa tocar no seu coração, quebrantar o seu coração, para você entender se você já deu esses passos, se você está caminhando para esses passos, se você está subindo, se você está descendo na presença de Deus, e que todos nós possamos terminar no topo, na convivência e na intimidade com o nosso Pai. Amém? Então, nós vamos ler a passagem do filho pródigo. Ela está em Lucas 15, nós vamos ler a partir do 12. Diego, eu peguei a nova versão, que eu achei mais fácil para compreender, e não distorcia o sentido. Então, eu peguei a nova versão, vocês podem ter outras versões da Bíblia e muda algumas palavrinhas, mas a essência é a mesma. Nós vamos ler, se você puder ir encontrando, então, Lucas 15, nós vamos ler a partir do 12. Então, Evangelho de Lucas, capítulo 15, nós vamos ler do versículo 12. Se vocês puderem, quem for encontrando, se colocar em pé, a gente vai ler essa história rapidamente para entender o que ela tem a dizer para a gente hoje, tá bom? Amém. Um homem tinha 2 filhos. E certo dia, isso é uma história que Jesus contou, tá bom? Jesus estava contando essa história. Um homem tinha 2 filhos. E certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, eu quero que o senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecados e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para a sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Eu vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou e, com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, eu não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Até aí. Glória a Deus, não? Glória a Deus. Aleluia, que história mais linda, não? Em que será que parte que nós estamos dessa história? Às vezes você já encontrou Jesus, você já está num processo de caminhada linda com Deus, mas talvez você precise refletir em algumas áreas da sua vida. Algumas áreas ainda talvez você não tenha entregue, algumas áreas ainda você não tenha limpado tudo que precisava ter limpado. Então aqui a gente vai analisar para a gente entender, poxa vida, quais são os passos para a ruína, que eu não quero dar, e quais são os passos para a reconciliação, que esse eu quero dar a todo momento. Então, a primeira coisa que a gente vai perceber, ele tinha tudo, não é? Mas ele deu o primeiro passo para começar a cair. E o primeiro passo que ele deu, eu vou colar aqui para vocês verem, foi a teimosia. Esse foi o primeiro passo. Teimosia.
Quantas vezes nós somos teimosos na presença do nosso Pai? A gente sabe que Ele quer que a gente faça alguma coisa, mas a gente teima, a gente insiste num caminho que não é para seguir. A gente teima em fazer do jeito que a gente quer, porque a gente acha que é certo, porque a gente vai ser feliz, é porque a gente planejou. E Deus está dizendo, é o primeiro passo para você começar a cair. É você ser uma pessoa teimosa, uma pessoa que obstinada a fazer essa coisa errada. Sabe, birra? Uma pessoa birrenta, que bate o pé e quer tudo do jeito dela. Olha só, olha a passagem lá. O pai, ele fala assim, pai, eu quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. Eu quero isso aí. E o Senhor faz, por favor, do jeito que eu estou falando. O pai é um pai, como o nosso Deus, que não te obriga a estar com ele. Você tem o livre-arbítrio, você tem escolha de estar nos caminhos dele, estar na presença dele ou não. Então, na medida que você é teimoso e fala, eu quero isso, eu vou fazer isso, muitas vezes Deus vai lá e fala, tô, vai. É isso que você quer? Então vai. E, na verdade, aquilo que ele estava querendo era só... É para todo mundo enxergar? Na câmera. Tudo bem, eu leio aqui. O primeiro passo para a sua ruína é a teimosia. Pensa em alguma área da sua vida que você está sendo teimoso ou teimosa. Deus já falou para você ir e você não foi. Deus já falou para você largar e você não largou. Deus já falou para você perdoar e você não perdoa. Deus já falou para você romper, mas você não rompe. Deus já falou para você desfazer a sociedade, mas você não desfaz. Deus já falou para você, se acerta no seu casamento, regulariza tudo, e você não acerta, porque você está teimoso, porque você está batendo o pé. E aí vem o segundo degrau, a ruína, que é o egoísmo. Eu quero a minha parte na herança. Eu não estou nem aí o que você vai fazer com a sua, meu irmão. Eu não estou nem aí para o que você tem, pai. Eu só quero a minha parte na herança e eu quero ir embora. Quando você começa a pensar mais na tua vontade, ou naquilo que vai te fazer, no seu entendimento, mais feliz, ou pensar naquilo que é bom para você, só para você, você começa a criar essa característica de egoísmo. Da teimosia, vai para o egoísmo. Que aí é a questão de pensar assim, eu tenho amor excessivo pelo meu próprio bem. Eu mereço ser feliz. Eu mereço tal coisa. Eu não tenho nenhuma consideração com os interesses das outras pessoas. Eu pego tudo que é meu e faço do jeito que eu quero. Eu não me preocupo com a vontade de Deus para a minha vida. Eu quero saber de mim. Eu quero saber dos meus interesses. Eu não quero saber dos outros, eu quero conquistar isso daqui, para mim. Eu quero esse emprego porque é para mim. Deus já falou para você, não é nesse lugar que eu te quero, mas você fala, eu quero muito, eu estudei muito para estar aqui. Como é que eu vou largar isso aqui? Como é que eu vou abrir mão? E eu começo a pensar só no que eu acho que eu tenho que fazer para ser feliz, para o meu propósito. Muitos casamentos terminam porque as pessoas falam, eu não sou mais feliz. Quando a tua felicidade está em Deus. Não tem que estar em mais nada, tem que estar em Deus. E se você tiver um casamento restaurado na presença do Senhor, você vai viver para fazer o seu cônjuge feliz e ele vai viver para te fazer feliz. Completamente diferente. Mas tem pessoas que querem tudo para elas. Será que tem alguma área da sua vida que você está sendo bem egoísta? Será que Deus já falou assim para você, eu quero que você se afaste dessas pessoas. Mas você pensa, mas eu quero tanto. Eu gosto tanto delas. Elas fazem tão bem para a minha vida. Eu sou tão feliz do lado delas. Mas Deus já falou, se afasta. Ou então, às vezes, as pessoas falam... O Deus fala assim para você, não, olha... Vem o seu Espírito Santo e vai falar para você, olha, vai congregar na igreja. Tem pessoas lá que estão precisando de você. Ai, mas aquela igreja não me faz feliz. Naquele lugar, eu não estou feliz. Para mim, o que eu quero? Às vezes você ora para transformar outra pessoa que você tem relacionamento para que ela melhore com você. Não para que ela se conserte e seja salva.
Você ora para, não, Senhor, muda meu chefe, porque meu chefe é mau, e aí ele vai começar a me tratar bem. Até as suas orações começam a ficar egoístas. Você quer que a pessoa mude para ela te tratar bem. Você não está interessada na vida dela, se ela vai ser salva. Qual é o olhar que Deus tem para a vida dela? Não, você está interessado naquilo que é para você. E isso é sério, isso é muito grave, porque isso vai acontecendo de pouquinho em pouquinho. E você vê que não é da ascensão para o abismo num passo só. Tem degraus. Você vai cavando, vai cavando, vai cavando. E aí acontece uma terceira coisa que aconteceu com ele. Ele virou assim e falou assim, eu vou embora. Pegou suas coisas e foi embora. Ele decidiu separar-se de Deus. E aí vem a fase da separação. Onde você acredita que você tem um caminho certo a seguir e você se separa de Deus. Porque deixa eu te dizer uma coisa, Deus vai estar ali. Você é que está dando os passinhos para ficar longe dele. Ele está ali no mesmo lugar, mas você decidiu dar os passos na direção errada. E aquele filho falou, eu vou embora, eu vou para bem longe. O texto fala assim, vou bem longe. Ele não foi ali na esquina, não. Acho que ele falou, vou andar. Porque cada vez que eu vou mais longe do meu pai, entendam, cada vez que eu vou mais longe de Deus, eu vou perdendo as características de Deus. Cada vez que eu estou mais distante de uma pessoa, eu vou perdendo a convivência, eu vou perdendo as características. E isso aos pouquinhos. E você vai se separando e você vai entrando. Como você está completamente separado de Deus, como você está completamente egoísta, achando que você está top, que você é maravilhoso, você faz tudo pelo seu próprio ego, você cai em pecado e destruição espiritual. Quando você entra nessa onda, e percebe, começou de um jeito sutil, começando você querer fazer a sua vontade. E muitas vezes você não percebe que aquilo que você quer fazer não é a vontade de Deus, mas Deus te manda sinais. Deus não te deixa sair daqui de cima até lá embaixo sem te ajudar, sem te dar um sinal, sem mandar alguém para falar com você, sem mandar um vídeo para você, sem colocar você para ver uma pregação, sem alguém conversar com você. Não, Deus não vai deixar você cair daqui de cima, lá para baixo de uma vez só. Você vai dando os passos para descer. E começa de uma forma sutil. Começa batendo o pé, fazendo birra. Você pensa que é tudo para mim. Aí você vai se separando, porque já que ele não quer fazer, já que não tem, daquele onde você está, não está do seu jeito, você começa a cair em pecado e destruição. Aqui na passagem diz que ele viveu uma vida cheia de pecados e aí desperdiçou tudo o que ele tinha. No caso aqui, foram também pecados sexuais. Existem pecados que são, vamos dizer, tem muitas maldições que advêm de pecados. E a maioria delas já está descrita na Bíblia, a gente já conhece. Mas pecados sexuais levam a maldições terríveis para você e para sua família. Pecado de você amar mais o dinheiro do que o restante, você amar mais o dinheiro do que a Deus. Pecado de blasfemar, pecado de fofocar, pecado de esconder coisas, guardar segredos. Está guardando segredo? Tem coisa que você faz que ninguém sabe? Você começa a entender que nessa área, provavelmente você está pecando. Dificilmente alguém vai guardar ali um segredo de coisa que faz todo dia, se não é algo que é uma destruição espiritual. E quando você começa a se separar de Deus, a destruição espiritual, ela começa a descer ladeira abaixo, degrau abaixo. E aí, chega no degrau da escassez. Que aí diz assim, ó, e aí ele viveu. E aí o rapaz já tinha gastado tudo, né? Já eliminou tudo que ele tinha ali de bom. Quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Deixa eu te dizer, escassez é algo inevitável nessa descida. Você vai sentir falta. Pode até não ser material, mas se você não tiver Deus, você vai se sentir incompleto, incompleta, e não há nada que complete a falta de Deus na sua vida. Não há nada que complete a falta de Deus na sua vida. Escuta o que eu estou dizendo. Mesmo que você tenha tudo material, mesmo que você não passe fome igual
o filho pródigo passou, esse rapaz passou. Você vai passar fome espiritual. Você vai sofrer na alma. Você vai sentir o vazio. Aqui entra a escassez. Escassez que eu digo aqui é escassez de alegria, escassez de paz. O medo toma conta. Muitas vezes pânico é desenvolvido aqui. Doenças físicas. Escassez de saúde. Escassez de amor é falta. Escassez é falta. Falta das coisas. Quando falta algo, mesmo que você tenha tudo que esse mundo pode te oferecer, vai faltar algo. E aí, você vai pedir ajuda para o mundo, e o que você vai passar? Humilhação. Porque o mundo não tem coisa boa para te oferecer. Ele foi lá e falou assim, olha, ele já estava passando fome, aí ele foi procurar os moradores daquele lugar, distante de Deus. Ele foi pedir ajuda, e o que aconteceu? O cara falou para ele, vai cuidar dos porcos. É humilhação. É tão decadente que você chega num ponto em que você pede ajuda para aquelas pessoas que te levaram para esse caminho e elas fazem você ficar ainda pior. Te dão às vezes mais bebida, te dão às vezes mais cigarro, te dão às vezes pornografia, te dão coisas que vão te levar ainda mais para baixo. E quando você precisar delas de verdade, elas vão falar, não, aqui não tem nada. Aqui, ó. E tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ninguém lhe dava nada. E aí a gente chega num ponto que muitos de nós chamamos de fundo do poço. Fundo do poço. Aqui. Mas eu vou te dizer uma coisa. Você acha que existe fundo do poço? Existe não. Você continuar cavando, vai cavar. Se você continuar tirando terra dali, você vai continuar tirando terra dali. Nada é tão ruim que não possa piorar, gente. É verdade. Se você está longe de Deus, nada é tão ruim que não possa piorar. O buraco vai ficando cada vez mais embaixo. Cada vez mais embaixo. Que começou com uma teimosia e a separação de Deus. Porque aí o pecado invade e você vai parar na lama dos porcos. Você vai parar na sujeira. E sabe, muitas vezes a gente está em tanta sujeira, tanta coisa, que a gente nem sabe que está na sujeira. Tem gente que nem se toca que está na sujeira. Não sabe que está fazendo coisas ali que estão ferindo o coração de Deus. Está passando necessidade, está se humilhando, não está se sentindo bem, mas nem sabe ainda que está na lama. Só que aí quando você chega nesse ponto em que muitas vezes, porque se você não para de descer, aí vai embora a família, vai embora a mulher, às vezes vai embora filho, às vezes vai embora emprego, às vezes vai embora a sanidade mental, às vezes vai embora a saúde. Só que é nesse ponto que muitas vezes a gente se dá conta. A gente, nossa, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Eu não sou daqui. Foi isso que aconteceu com ele. Ele se pegou lá no meio dos porcos e falou, mas espera aí, por que eu estou aqui? Se o meu pai, os caras que trabalham para ele, eles comem tudo. Eles comem melhor do que eu. Você começa a se dar conta de que você não é da lama. Porque você foi criado por Deus. E aí vem Jesus e vira para você e fala assim, ei, você é filho. Você é filha. Você, quando me aceita como meu Salvador, eu te dou a mão e te tiro de onde você estiver. Porque você não pertence a esse lugar. Você não pertence ao fundo do poço. Você é filho, você é filha de Deus. Você é filha daquele que tem tudo, que pode te dar tudo, que é dono do ouro e da prata, que criou os céus e criou a terra. Basta você se reconhecer como filho, que você vai entender que aquele lugar não te pertence mais, que a balada não te pertence mais, que aquele tipo de amizade não te pertence mais, que aquele emprego muitas vezes não é para você, que você, se você beber uma taça de vinho, já não é mais, porque você está começando a entender que você está ficando embriagado, que você está com vícios que... Para que você está fazendo isso? Você acaba se tocando que você é filho. E deixa eu te dizer, filho tem herança. Quando nós que temos filhos, nós sabemos. Quando os nossos filhos fazem alguma coisa errada, alguma coisa que não está certo, a gente fica bravo, a gente fica magoado. Mas me responde uma coisa, você deixa de amar? Você não deixa de amar.
Deus fica triste com as atitudes que você faz. Sim, você entristece o coração do seu pai, mas ele nunca vai deixar de te amar. Ele nunca vai deixar de te amar. Ele vai estar sempre lá de braços abertos esperando você voltar. Então, quando você se reconhece como filho, se reconheça como filho e filha, porque Jesus morreu por nós, para que nós possamos ser herdeiros do Pai, corredeiros com Ele, com Jesus. Nós somos filhos, somos filhas. Não é o nosso lugar ao fundo do poço, independentemente da área que está a sua vida, independentemente do degrau que você está descendo. Não é o teu lugar. Não é o teu lugar. E aí começa você subir. Porque você saiu daquele estado de torpeza. A gente estava até comentando aqui antes do culto começar, que muitas vezes as pessoas não entendem quanto que elas são marionetes na mão de Satanás. Satanás vai direcionando e ela vai indo, e ela vai naquele sono espiritual, naquela lerdeza. Só que aí quando você reconhece Jesus como seu Salvador e você se reconhece como filho, você já começou a voltar. Ah, você não está mais no fundo do poço. A primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer. Reconhecer a sua identidade de filho, de filha. De que você não pertence a um lugar sujo, você pertence ao reino. E você começa a subir. Você começa a reconhecer sua verdadeira identidade. E aí, quando você começa a reconhecer, quando você se dá conta que você não pertence àquele lugar, que você não precisa chegar a esse ponto, você decide. Porque tudo começa numa decisão. Né? Você decide, eu vou voltar para a casa do meu pai. Foi isso que ele decidiu. E aí ele subiu mais um degrau. Ele subiu e tomou uma decisão. Ele decidiu voltar. Ele decidiu. E muitas vezes decidir não quer dizer que você sabe para onde que você vai direito, não. Nem como que você vai fazer. Você só quer voltar para a casa do seu pai, mas você não sabe nem como, nem o que você vai falar, você não sabe nem direito o que orar. Você não sabe nem, muitas vezes, pedir perdão. Você não entende, muitas vezes, o que foi que você fez, mas você decidiu que ali você não vai ficar mais. Então, eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu tomei a decisão, mesmo sabendo que eu nem sei direito. Como é que eu faço para dar o primeiro passo? Muitas vezes eu e o Bruno, a gente atende pessoas que falam assim, eu não consigo orar, eu não sei orar. Mas você decidiu voltar para a casa do pai. E pouco a pouco, ele vai te ensinando. E aí você chega num momento em que você começa a se arrepender. O arrependimento sincero, quebrantado, é o caminho de volta para qualquer situação. Tudo começa em você pedir perdão. Reconhecer que eu sou filho, eu tomei uma decisão de voltar. Então eu tenho que me arrepender. Eu tenho que me arrepender. E Deus vai estar com você aqui, te ensinando a como pedir perdão. Você vai se quebrantar na presença do Senhor e dizer, Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo, Pai. Falei que não devia ter falado, fiz o que não devia ter feito. Pisei na bola com essa pessoa, traí, menti, machuquei. Eu estava numa live ontem de pessoas que precisavam passar por um processo de liberar perdão. Liberar perdão de pessoas que tinham assassinado os filhos dessas pessoas. Super difícil, uma situação muito difícil. E a situação muito difícil também é a situação do assassino. Porque ele vai ter que passar por isso. Porque provavelmente ele já está lá no fundo do poço. E ele tem que se arrepender. Então, independentemente do grau das coisas que você fez, você tem que chegar para o pai e falar assim, Senhor, eu fiz isso, me perdoa. E um arrependimento sincero, não é só da boca para fora. É uma mudança de comportamento, é uma mudança de atitude. Aí você vê o arrependimento sincero. Quando a pessoa começa a sair daquela rota do pecado, ela vira a rota e vai para outro caminho. Jesus falava assim, vai e não peque mais. Na volta, você deixa a sujeira que você foi adquirindo na descida. A subida, você vai tirando o peso do pecado, porque você já sabe que Jesus morreu para te salvar. E que Deus, o Espírito Santo, quando vem morar dentro de você, não tem espaço
Não tem espaço para pecados, que eu digo pecados de que você sabe o que você está fazendo. Porque todos nós somos pecadores. Mas aquele pecado que você sabe que está errado, mas você continua fazendo, esse não vai continuar subindo com você, porque senão você não vai subir. Senão você vai parar aqui. Porque para subir, você precisa se arrepender de verdade. O rapaz não voltou para a casa do pai, ele não foi subindo aqui com a prostituição junto com ele. Ele não trouxe as meninas junto com ele. Ele foi, sem elas, sem aqueles que ele tinha feito. Humilde, se arrepender é sinal de humildade. Se você não consegue pedir perdão, olha para o ego. Olha para o egoísmo. Você é tão bonzão que você não pode pedir perdão. Ah, Tati, como é que eu peço perdão para Deus? Senhor, me perdoa por isso, isso, isso e aquilo. Espírito Santo, me perdoa porque me ajuda a mudar. E muda. É lógico que não é simples mudar. Mas se arrepender e tomar essa decisão, não é tão difícil assim. Quando o Espírito Santo está morando dentro de você, esse passo aqui, ele tem que acontecer. E vou te dizer, ele tem que acontecer muitas vezes diariamente nas nossas vidas. Porque nós somos pecadores. Então, na sua oração diária, coloca um pedido de perdão. Coloca um pedido de perdão, mesmo que o Espírito Santo não traga na sua memória o que você tem que pedir perdão. Você vai orar para Deus e vai falar assim, Senhor, grande, grande, santo é o seu nome. Pai querido, me perdoa. Me perdoa. Senhor, não está vindo nada aqui na minha mente agora, mas me perdoa por qualquer coisa que eu tenha feito e que eu nem sei. Por qualquer coisa que eu tenha pensado. Por qualquer coisa que eu não tenha feito e que desagradou ao seu coração. Começa a sua oração diária, já pedindo perdão. E se o Espírito Santo trouxer na sua mente aquilo que você tem que pedir perdão, você vai pedir perdão. Você vai perceber que você comete alguns pecadinhos todos os dias, você tem que pedir perdão todos os dias por eles. Aí uma hora se toca e muda. E aí muda o comportamento. Você pedir todo dia perdão, Senhor, perdão porque eu fofoquei, Senhor, perdão porque eu fofoquei. Aí dá uma semana, perdão porque eu fofoquei. Ah, isso tá de brincadeira. Então você vai começar a perceber que você tem que mudar esse padrão. Mas é se arrepender. E aí, você decidiu, você se reconheceu como filho, tomou a decisão, se arrependeu. Você tem que voltar. Começa a regressar. Porque, por enquanto, quando você se reconhece, toma uma decisão e se arrepende, está tudo ainda no campo do sentimento, do pensamento, mas você tem que agir. Aquele rapaz pôs as perninhas na estrada e voltou. Ele regressou. Você precisa agir, ter a atitude de quem quer voltar. Tem que pedir perdão para alguém, já vai pedir perdão para alguém. Tem que voltar para a igreja, já volta para a igreja. Tem que, sair de um ciclo de amizade? Sai do ciclo de amizade. Tem que sair de um grupo de WhatsApp? Sai de um grupo de WhatsApp. Você tem que agir. Você tem que mostrar para Deus que realmente você está arrependido. Você tem que começar a voltar. Se você tem mania de controlar tudo, você tem que mostrar para Deus, olha Deus, soltei. Soltei na sua mão. Olha, Deus, soltei aqui um filho que eu precisava soltar. Olha, Senhor, soltei aqui um problema que o Senhor falou para eu soltar. Mas você tem que ter atitudes condizentes com aquela que você pediu perdão. Senão você não está voltando. Você está estagnado. Ele voltou para a casa do pai. E a volta precisa ter esses passos na direção. Ele saiu de onde ele estava e começou a voltar. E Deus é o mesmo hoje e sempre. Ontem. Quem saiu de perto dele foi o rapaz. Se você saiu de perto dele, foi você. E aí, às vezes, ele vai falando mais baixinho, mas, na verdade, ele está no mesmo lugar. Quem foi ficando mais longe foi você. E aí fica mais difícil ouvir a voz de Deus. Eu estava até, hoje, passou no timeline da minha rede social, um pastor falando assim, quanto mais longe você está de Deus, na tua perspectiva, Deus parece pequenininho. Parece que ele não vai resolver os seus problemas, parece que ele não é o Deus do impossível. Mas quanto mais você vai subindo, você vai chegando, você vai se aproximando, você vê o tamanho do seu Deus. O quanto ele fala com você todos os dias, o quanto ele faz milagre na sua vida todos os dias, o quanto ele te livra todos os dias. Mas para isso você tem que dar os passos na direção dele, ler a palavra dele, conversar com ele, orar todos os dias, jejuar, pedir perdão, perdoar, porque aí vem a hora da reconciliação.
É a hora que você se reconcilia com Deus. E é um momento tão maravilhoso, vou ler de novo para você, olha. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou, o pai nunca perde você de vista. Por mais longe que você vá, o pai não perde você de vista, ele fica esperando você voltar. Ele o avistou e com muita pena do filho, correu, abraçou e beijou. Nosso pai é um pai de amor. Ele é um pai que te recebe de braços abertos, independentemente do quão fundo você cavou. Ele te recebe com amor, ele te recebe com abraço, ele te recebe com beijo. Independentemente de onde você foi. Você decidiu voltar. E sabe, a única coisa que Satanás conta, ele conta com a sua desistência. Porque Satanás não pode anular a promessa. Satanás não pode anular o poder de Deus. Satanás não pode anular a nossa redenção por Jesus Cristo. Ele não pode anular. Ele vai contar com o quê? Com você desistir. Ele conta com você fazer o caminho de ida e parar. E não voltar. É isso que ele conta. E ele vai fazer de tudo para você não voltar. E quando você começa a voltar, quando você começa a se arrepender, quando você começa a entrar no caminho, às vezes essa reconciliação parece meio turbulenta. Não quer dizer que quando você começar a voltar, tudo na sua vida vira flores. Não é isso. Porque Paulo diz que as perseveranças também são parte da nossa caminhada cristã. A perseverança que vem de onde? Muitas vezes das lutas, das batalhas. Então, às vezes vão acontecer aqui batalhas, você vai se reconciliar com Deus, mas essa reconciliação é tão linda, cheia de amor, de fé, de esperança, que você tem alegria mesmo quando você está passando por algum problema. Aí chega a paz que excede todo entendimento, que a gente canta, mas é difícil sentir. Mas aqui você começa a sentir a paz que excede o entendimento, porque você está voltando para o seu Pai. Você começa a ser preenchida por Ele, preenchido por Ele. Tudo aquilo que você procurou quando você estava caindo, tudo aquilo que você depositou fé, muitas vezes são coisas que Deus abomina, idolatrias. Tudo aquilo que você depositou fé não te preencheu, não vai te preencher, não vai te preencher. Vai te iludir, vai te colocar para dormir espiritualmente. Mas agora você está acordando e você vai se sentir cheio. E sabe o que o pai faz? O pai vai lá e fala assim: pega a roupa nova, traga roupa nova para ele, põe um anel no dedo dele, sandálias nos pés dele. Deus vai te revestir com roupas novas. Oh, amado. Nova criatura você é. Nova criatura nós somos. Nós somos nova criatura em Jesus Cristo. Nós não temos as mesmas roupas de como quando nós fomos embora. Porque o Pai nos dá roupas novas. Ele te veste com a armadura celestial. Ele te veste com as suas roupas de adorador, com as suas vestes de louvor. Ele te veste com as suas roupas santas, na medida em que você vai se santificando e vai se consertando na presença do Senhor. Ele coloca um anel no seu dedo, e anel é sinal do quê? De aliança. Anel é sinal de aliança. Ele faz uma aliança com você. Ele faz uma nova aliança com você. Porque muitas vezes a gente vai embora e a gente volta e a gente se reconcilia com Deus. Aí depois a gente vai embora de novo e a gente volta e a gente se reconcilia com Deus. E Deus está ali para fazer uma aliança eterna com você. Porque o que importa, na verdade, não é o que a gente vive aqui, não é o que a gente veste aqui, não é o que a gente come aqui. A nossa vida é um cisco. Se a gente não estiver aqui se preparando para a vida eterna, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui se você está aqui e não está se preparando para viver com Deus eternamente? O que vale? A vida é assim. Deus dá a vida assim, tira a vida assim, porque nossa vida aqui é isso. E a gente tem que começar a entender que aquilo que a gente dá importância, para aquilo que a gente trabalha, para aquilo que a gente põe esforço, para aquilo que a gente dá prioridade, é aquilo que vai construir uma vida santa na presença de Deus, para que sim, a gente alcance a vida eterna. E aí começa, quando você tem roupas novas e quando você está na presença de Deus, amado, é festa. Que aí você vai chegar num patamar com Deus que você vai desfrutar
desfrutar da presença do seu Deus, que você vai desfrutar das suas bênçãos, que Ele vai derramar bênçãos na sua vida, que Ele vai fazer uma festa para você, porque a palavra diz que a festa é muito maior para aquele que volta. E Ele se alegra assim na presença de todos nós, mas ainda mais, a festa é muito maior para aquele que volta. E Ele só está esperando você voltar, independentemente de onde você está. Às vezes você começou a me ouvir aqui, está na fase da teimosia. Deixa eu te falar, não precisa cair até o fundo do poço para se reconciliar com Deus e desfrutar de tudo que Ele tem para nós. Jesus disse: o reino já está entre vós. O reino de Deus é de abundância, o reino de Deus é de paz, o reino de Deus é de amor. Não tem fundo do poço tão fundo que Jesus não alcance a tua mão. Não existe. E não existe um Pai mais amoroso do que o nosso Pai Celestial. Ele é o próprio amor. Ele é o próprio Deus. Olha aqui. Tragam a roupa. Matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar. Porque esse meu filho estava morto e viveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Você só precisa fazer o caminho de volta. Eu vou louvar aqui um louvor que Deus colocou no meu coração. Eu queria que você fechasse os olhos e realmente imaginasse Deus te pedindo para voltar. Eu não sei que área da sua vida você precisa reconciliar com Deus. Se são todas, se são algumas. Mas Deus hoje está falando assim: olha, filho, eu estou te esperando. Existe um caminho de volta. Existe uma escada que você pode subir na minha presença. Ele é o mesmo Pai, hoje, ontem, sempre será. Ele é o grande eu sou, Ele é o grande amor. Filho, volta pra casa. Há uma festa muito linda esperando por você. Filho, volta, te amo de um jeito que ninguém sabe amar você. Filho, as portas estão abertas para você. O seu lugar ninguém vai preencher. Você não é qualquer um, é o meu herdeiro. Filho, o mundo é tão pouco pra você. Diante do que eu posso te oferecer, te amei de tal maneira que não dá pra esquecer. Não dá, não dá. Filho, volta pra casa. Há uma festa muito linda esperando por você. Filho, volta, te amo de um jeito que ninguém sabe amar você. Filho, o teu perfume eu quero respirar. Dizer a tua voz, te abraçar, dizer que você pode em mim confiar. Filho, eu não desisto nunca de você. Enfrento a morte pra não te perder.
teu amor é sem fronteiras. Pra encontrar você, pra encontrar você, filho, volta pra casa. Há uma festa muito linda esperando por você, filho, volta, te amo de um jeito que ninguém sabe amar, filho, volta pra casa. Há uma festa muito linda esperando por você, filho, volta, te amo de um jeito que ninguém sabe amar você. Se você sente que você precisa fazer uma reconciliação com Deus nessa noite, independente de qual área que você queira reconciliar, às vezes você já está nos caminhos de Deus, você já aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, mas você sente que precisa reconciliar, que você precisa dar os passos para subir. Coloque a mão no seu coração, eu vou orar por você. Se você sente que você precisa fazer essa aliança pela primeira vez, que você nunca declarou que você aceita Jesus como seu Salvador, coloque a mão no seu coração e declara junto comigo que eu também vou orar por você. Coloca a mão no seu coração e diz assim: Pai querido e amado, me perdoa pelo tempo que eu desci os degraus. Me perdoa, Pai, porque eu fui teimoso, fui teimosa, porque eu deixei a minha vontade se sobressair a sua. Pai, eu venho aqui te pedir perdão e reconhecer em voz alta que Jesus morreu por mim e é o meu único Salvador. E eu confio a minha vida nele. Eu agarro nas mãos de Jesus hoje, para não soltar mais e começar a subir os degraus na minha vida. Se você quer se reconciliar com Deus, ora assim: Senhor, me perdoa pelo tempo que eu fiquei longe, mas eu quero aqui me reconciliar essa noite. Senhor, eu não sei o que eu estava na cabeça, mas eu fui dando passos longe de Ti, mesmo já conhecendo o Seu amor. Mas eu hoje reconheço que eu sou Seu filho, eu sou Sua filha, e eu volto para casa. Aleluia, glória a Deus. Que você possa sentir a presença do teu Deus aqui, te recebendo de braços abertos. Há uma festa muito linda esperando por você, filho, volta, te amo de um jeito que ninguém sabe amar você. Amém. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Toda a honra e toda a glória a Ele. Estenda as suas mãos, amado. Pai querido, Senhor, derrama o Teu amor
Derrama o teu aconchego. Derrama da tua graça, Jesus. Derrama do teu consolo, Espírito Santo. Que todo mundo que está aqui, Senhor, com a mão estendida, querendo receber, Senhor, a bênção, que ela seja dada, Senhor, dobrada, triplicada. Oh, irmão, receba o amor incondicional do teu Pai, as graças consoladoras do nosso Jesus Cristo. E todo o amor, o consolo, o carinho, a amizade e os conselhos do Espírito Santo na sua vida. Hoje, amanhã, a semana toda, o mês inteiro, o ano todo, para sempre. Amém.